Tiago. Aí ajuda. Pastor, e a Camila aí? Gabriel? Eu também. Só um pouquinho. Ele está muito novo, mas recuperou, agora está 100%. Agora está fora de perigo, já está em casa, já tem perigo. Graças a Deus. Não, nós passamos aqui. Minha esposa estava no quarto. Mariana. Amém, gente? Vamos começar? Amém. O pastor, como sempre, não deixa a gente começar o estudo, só fica conversando. Perdão. Só dessa vez, hein? Mas vamos começar orando? Vamos começar orando? Pastor, ora por nós, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor use a vida do Vitor, para que Ele possa nos ensinar, nos mostrar, segundo a Tua Palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda desse texto hoje. Amém. Não seja apenas teoria, mas que a gente possa levar para a prática, na esperança, Pai, de tudo que ouvimos, encontrarmos o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Para os que estão aqui, aqueles que estão por vir, que seja um estudo para a Tua glória. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 20. A gente vai ver do 7 ao 15. Quando vocês vão abrindo, fazer uma recapitulação da semana passada. Semana passada nós começamos, na verdade nas últimas semanas nós estamos tratando do assunto do capítulo 20. O assunto central do capítulo 20, principalmente nos 6 primeiros versículos, se trata do milênio. Nós vimos semana retrasada as linhas teológicas. Nós vimos que são 4 linhas: pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Isso precisa estar bem claro, porque a partir da sua visão você possa entender o que o texto quer dizer. Só lembrando, o pré-milenismo é aquela ideia que Jesus vai voltar antes do milênio. Antes do milênio, um milênio literal e terrestre. Então Jesus vai voltar, vai instaurar um período de 1000 anos que vai reinar, depois vai vir o novo céu e nova terra. O amilenismo é a ideia de um milênio não literal, mas simbólico. Nós entendemos, quem crê nessa visão, crê que quando Jesus foi assunto aos céus e até a volta dele é o período do milênio. Então já está durando 2025 anos, então para eles o milênio é um símbolo até a volta de Cristo. No pós-milenismo é basicamente a mesma coisa, mas ao contrário do amilenismo, o amilenismo crê que o mundo só vai piorando. O pós-milenismo vai ao contrário. Eles creem que antes de Cristo voltar, a terra vai estar, entre aspas, cristianizada, vai estar, o terreno já vai estar preparado para Cristo voltar. E o pré-milenismo dispensacionalista também crê no milênio pré, que Jesus vai antes do pré, mas ao contrário do outro, ele tem a ênfase em Israel, o arrebatamento secreto. Então tem essas questões que diferem um do outro. Nós vimos semana passada que o capítulo 20, os primeiros 6 versículos, é o que gera mais debate na teologia. Mas hoje, no estudo de hoje, nós iremos ver 3 temas: a guerra de Gog e Magog, a derrota de Satanás e o tribunal do trono branco. Então, Apocalipse 27, diz assim o texto: quando, porém, completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, lembrando, 1000 anos, e Satanás está preso. Esses 1000 anos, Satanás está preso. Quando ele ser liberto, ele vai ser liberto de alguma forma e vai ter algumas consequências. Lembrando que a prisão de Satanás vai depender da sua visão escatológica, visão milenista. Para quem crê no amilenismo, a prisão de Satanás é uma limitação do poder de Satanás quanto ao avanço do Evangelho.
Então, Satanás tem uma limitação para o avanço do Evangelho. Quando acabar esses 1000 anos, não vai ter mais essa limitação. Enquanto no pré, acredito numa prisão literal. Agora no 8, vai explicar quais são as consequências da soltura de Satanás. Olha no 8 para mim. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Completados os 1000 anos, Satanás sai com o objetivo: enganar as nações. Nós temos uma ideia de que quando a Bíblia fala enganar as nações, é uma coisa que só vai acontecer no mundo, lá fora, que a igreja não vai ser atingida, a igreja está blindada. Mas ao contrário dessa ideia, muitas das vezes o engano que Satanás vai fazer começa dentro das igrejas. Vale lembrar, você lembra quando Paulo fala em Gálatas capítulo 1, que capítulo 8, vai falar que quem pregar o evangelho ao contrário do meu, ou melhor, ao contrário que eu tenho pregado, considere anátema, considere amaldiçoado. E às vezes nós, ao longo da história da igreja, vemos que alguns falsos mestres se levantaram e pregaram um falso evangelho. E muitas vezes se baseando nesse texto. Vou dar um exemplo. Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, ou mais conhecido como os Mormons. Os Mormons creem que existe outros livros além da Bíblia, o livro de Mormons e outros pérolas de grande valor, etc. Mas esses livros foram dados pelo criador do mormonismo, que é Joseph Smith. Ele crê que ele teve uma visão, a primeira visão dele, ele teve uma série de visões. A primeira visão foi que estava Deus Pai e Jesus deram umas informações para eles, falando assim: não siga nenhuma denominação presente, todas corrompidas, todas adulteradas, que a partir de você nós vamos restaurar a igreja verdadeira. E ele, a partir desses eventos, ele tem a visão do anjo Moroni, que ele entrega algumas placas de ouro, que essas placas de ouro são traduzidas e que formam um dos livros dos Mormons. Outro exemplo, o islamismo. O islamismo começou graças a uma visão que Maomé teve de Gabriel, segundo a visão islâmica. Gabriel entrega os ensinamentos do Alcorão e a partir daí cria-se o Islã. Outra denominação também que teve revelações também foi o Adventismo do sétimo dia. Quem é adventista, não estou falando todos, mas alguns, é bem debatido hoje em dia, mas alguns creem que o Ellen White, a fundadora do adventismo, ela tem o mesmo poder, o mesmo espírito de profecia que os autores da Bíblia tinham. Então, tudo que Ellen White escreveu é considerado também tão importante como a Bíblia. Então, às vezes a gente tem a impressão de que Satanás vai aparecer aqui todo de vermelho, com tridente, com chifres, vai aparecer aterrorizando tudo. Mas, na verdade, não. Satanás começa sorrateiro. Satanás começa nos cantos, nas beiradas, criando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que ao contrário da fé cristã. Eu não sei se ainda nós estamos, mas se... Pode falar. Ainda, eu acho que nem precisa esperar os últimos dias, 1000 anos, porque as igrejas estão, né, a gente está sendo bem enganada. Eu também estou abrindo os olhos de mim agora, muitas coisas, estava sendo bem enganada. Então, quer dizer, ele está usando as igrejas mesmo, a própria igreja. Mas dependendo da lei que a gente for acreditar, isso pode estar acontecendo nessa crença, não? Tipo assim, porque já está acontecendo isso, né? Já está acontecendo.
quer dizer assim, que isso já está acontecendo, né? Já não está enganando, usando pessoas, usando próprias pessoas, que é das igrejas, mas se a gente compensar, existem várias linhas, não tem as 4 linhas lá que você falou duas semanas atrás, né? Então, se for acreditar em alguma dessas linhas, eu estou dizendo, eu não sei em qual basear em tal, não vou falar assim, mas se a pessoa for acreditar em uma delas, pode dizer assim que já estamos nesse tempo, a gente na verdade não sabe, né? Nós não temos essa resposta, vamos dizer assim. O engraçado é que eu não sei se a gente já está nesse tempo, mas Paulo vai falar com Timóteo, 2 Timóteo 4, vai falar que chegará um tempo em que as pessoas não aguentarão a sã doutrina e procurarão fábulas. E eu não sei se a gente já está nesse tempo. Se não está, eu tenho quase certeza que está muito perto, porque hoje em dia as igrejas, as pessoas não querem o que a Bíblia diz. Ela quer o espetáculo, ela quer a festa, elas querem a mensagem que afaga o ego, elas querem a diversão. A parte boa. Não querem o negue-se a si mesmo, não querem tome sua cruz, eles só querem a festa. Então, muita gente acha que Satanás vai chegar aqui, vai bater aqui na igreja, aqui vai cair aqui do nada e começar, curvem-se diante de mim. Não vai ser isso. Mas muita gente acha que é. Mas na verdade, Satanás vai começar nos cantos. Oh, meu lindo, começando, se Deus deixou você ver, tocar, sentir, me abraçar, tudo isso é demoníaco. Tudo isso é o demônio usando falsos mestres para enganar o povo. Mas que as pessoas... Eu estava estudando a história dessas seitas, dessas heresias, e o pastor estava estudando, a gente podia marcar um dia, não sei, quarto, qualquer dia, fazer um estudo só de seitas e heresias. O que você acha? Marcar, fazer cada quarta uma seita, uma heresia. Pode ser. Porque é tanta coisa que o povo crê que... Mas é engraçado que preocupa muito com a adventista, com a testemunha de Jeová, mas as mais perigosas que são as progressistas. Essas são as mais perigosas. Eu ia falar que não só afogando o ego, esse evangelho coach que nós chamamos hoje em dia, mas esse evangelho progressista, esse evangelho que pega a Bíblia, começa, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é racista. Só abrir um parênteses, infelizmente, isso é uma mancha na história da igreja, que a Bíblia, infelizmente, foi usada para defender o racismo, para defender o machismo. Infelizmente, homens usaram a Bíblia para defender essas ideias, mas isso não quer dizer que a Bíblia defende, muito pelo contrário. Você pegar diversos testemunhos, mostra que a Bíblia é o único livro de cunho religioso que colocou a mulher em cima, é o único Bíblia que não tem separação entre homem e mulher, branco e preto, negro e judeu e gentil. Então a Bíblia não é isso, mas muitos usam a Bíblia para falar que ela é homofóbica, racista, tudo mais. Mas isso está totalmente errado. Nós vemos as pregações de hoje em dia, aquela paz, uma paz, não uma paz em Cristo, mas aquela paz que a gente encontra nos seus bens. Se você vir para Jesus, você vai ter isso. Se você vai vir para Jesus, você vai conseguir o carro zero, trocar de casa todo ano, seu casamento vai ser perfeito. Muitos têm essa crença. Mas a nossa paz, o Evangelho prega a paz, prega o conforto, mas não um terreno, mas um conforto, uma paz celestial, uma paz em Cristo, um conforto em Cristo. Então sairá pelas nações, pelos 4 cantos da terra, ou seja, pela terra inteira. E você vê que o mundo inteiro, você vê que onde você for tem heresia dentro da igreja, heresia fora da igreja. Então, em todo lugar tem heresia.
nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, no capítulo 20, e Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39 vai falar que é uma profecia que Deus passa para Ezequiel, que vai vir um povo do príncipe Gog, da terra de Magog, que invadirá Israel. Aqui, João usa a mesma analogia, mas em vez de ser o que eu creio que não vai ser apenas um povo, igual ao longo da história, sempre foram levantados vários povos. Tem uma época que Gog e Magog era a Rússia, Roma, o Império Romano, outros anos foram Islã, outros não sei o que. Corrija-me se está errado, mas eu acho que não é um país específico, mas é um povo específico de vários países se levantando contra o reino de Deus. Não é país A, país B, país C. Mas sim de todos os países, todas as nações, dos 4 cantos da terra, levantando contra o império de Deus. Então, Gog e Magog aqui é um símbolo para a rebelião contra o povo de Deus. Lembrando, voltando nas linhas, essa guerra de Gog e Magog, para a visão amilenista, é o início da grande tribulação. Então, a grande tribulação. Então, igual eu falei, Satanás está impedido está limitado em barrar o evangelho ser espalhado. Mas, a partir desse momento, não vai ter mais essa limitação e ele vai começar a perseguição, as perseguições. E a visão pré-milenista crê que, rapidinho, o pré-milenismo, a batalha de Armagedon e a batalha de Gog e Magog é a mesma batalha. Então, as 2 batalhas é o mesmo evento. Já para o pré-milenismo, Gog e Magog é uma batalha e Armagedon é outra batalha. Armagedon é quando Cristo estará seu reino, nos 1000 anos. E o Gog e Magog é quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, é a batalha final. Tudo bem até aqui? E o número dessas é como areia do mar. Ou seja, várias passagens do Antigo Testamento usavam essa mesma expressão. Então, quando Deus fez a promessa com Abraão, que as suas gerações, seus descendentes serão como a areia do mar, várias as passagens, isso significa que o número dos enganados, o número das vítimas, dos trambiques, desculpa o termo, dos trambiques de Satanás, serão como areia do mar, ou seja, vai ser uma grande multidão incontável. 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e da cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Eu não sei se vocês já tiveram uma imaginação de como será esse conflito final. Muitas vezes a gente acha que esse conflito final será como aqueles filmes de guerra de Hollywood, onde vão ser 2 povos totalmente opostos se enfrentando numa batalha épica, de espada, de soco, de arma, igual aqueles filmes de Hollywood mesmo, que mostra filme de guerra, de batalha. Nós achamos muitas vezes que essa guerra vai ser, de um lado oposto, Cristo, o outro com a mesma força, mas uma força totalmente antagônica, Satanás. Então, muitas vezes, e é muito comum a gente imaginar que Cristo, no caso Deus, e Satanás têm o mesmo poder, a mesma influência, a mesma força. Aquela famosa imagem que está Cristo de um lado e Satanás de outro, fazendo uma queda de braço. Não sei se vocês já viram essa imagem, mostrando dando a entender que os dois estão numa guerra eterna, uma guerra que desde lá do início estão guerreando para ou salvar ou trazer as pessoas para o inferno. Mas, mais uma vez, o estudo bíblico é bom porque acaba com esses achismos nossos. Mais uma vez, a guerra não vai ser essa guerra hollywoodiana.
Não vai ser essa guerra onde, imagina, Beelzebul de um lado, Miguel do outro, um degladiando com a espada, aí está lá outro anjo brigando contra o demônio, outro aí está os santos contra os ímpios, e no meio, na arena principal, igual o UFC que sempre tem as preliminares, e no ringue principal vai ser Jesus contra Satanás. Acho que a maioria das pessoas acha que é isso, mas não vai, que a Bíblia é clara, vai falar que eles marcharam, então os exércitos se prepararam para atacar, a cidade santa, a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Ao contrário daquela visão que a gente acha de que a guerra vai demorar muito, mas ao contrário disso vai ser que vai descer fogo do céu e irá consumir todo mundo. Da mesma forma que João fala isso, vai lembrar que em 2 Tessalonicenses 2:8, Paulo vai falar que Cristo, por meio do sopro da sua boca, matará o homem da iniquidade. Então, não vai ser uma batalha épica hollywoodiana, infelizmente não vai ser, mas vai ser algo rápido, que não vai ter esse duelo que a gente tanto imagina. Amém? Amém. 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Agora, então vamos lá. Capítulo 7, Satanás é solto. Capítulo 8, vai procurar montar seu exército contra o povo de Cristo. No capítulo 9 no capítulo 8 também vai ter a guerra e vai acabar. No 8, ele vai sair para enganar as nações, para montar seu exército. No 9 vai começar a batalha. E no 10 vai ser as consequências. Nos 10 vai narrar o que acontecerá com o diabo. E a Bíblia fala que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontraram também a besta e o falso profeta. Se a gente voltar lá, mais um pouco para trás na Bíblia, em Apocalipse, mostra que tanto a besta quanto o falso profeta já foram derrotados. E eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. De novo, é muito comum a gente imaginar que o inferno, o lago de fogo e enxofre, é um lugar onde Satanás vai reinar, onde Satanás vai operar o caos, vai ser o agente de sofrimento de todos os ímpios. Mas, de novo, ao contrário de tudo isso, a Bíblia é clara que Satanás não vai ser o rei do inferno, não é o dono do inferno. Pelo contrário, as bestas e o falso profeta serão mais uma vítima, serão mais um capacho do sofrimento eterno de Deus. Ao contrário que muita gente acha, o inferno não vai ser um lugar onde que Satanás reina e Deus não estará. Pelo contrário, Deus estará, ou melhor, a ira de Deus estará eternamente atuando nos pecadores. Mas outra coisa que é muito comum até em igreja pregar é a questão de que ou o inferno não existe. É muito comum, muitas igrejas aí, que igual você falou, progressistas, ou até normais, falam que o inferno não existe, é uma coisa inventada para assustar as pessoas, ou se existe, não será eterno. Tem uma linha teológica que acredita no aniquilacionismo. O que é isso? É uma forma... explicar melhor. No catolicismo não tem um purgatório? O purgatório, o que eles creem? Que a pessoa que salva, mas tem que pagar pelos seus pecados não
não lançados na cruz, ele passa um tempo no purgatório até purgar seus pecados. Não tem isso, essa doutrina no catolicismo? Aqui é mais ou menos parecido. Então, vamos supor, pegar o Rafael aqui. O Rafael é ímpio, não crê em Cristo, morreu, teve julgamento. Aí Deus abriu, Rafael, sua ficha não está muito boa não, viu? Você fez isso tal dia, isso. A sua pena é de 300 anos. Então, o Rafael vai ficar 300 anos queimando no inferno. Passou os 300 anos, a alma dele irá desaparecer, não deixará de existir. Então, quem crê nessa linha herética, acha que a pessoa vai sofrer um determinado tempo, pagar pelos seus pecados, e a consequência do castigo eterno é a pessoa deixar de existir. Então, tem muita igreja, como no Adventismo, crê nessa... Eu não sei se é todo Adventismo, viu, gente? Só para deixar bem claro. O Adventista não crê que foi condenado e acabou, o Adventista e a Testemunha de Jeová também. Não é que não vai ter inferno eternamente. Deus julgou que Deus não iria deixar as pessoas queimar. Tem essa ideia de que, como que Deus é bom, pode mandar a pessoa para o inferno. E a gente vai ver daqui a pouco o motivo, porque Deus é bom e manda a gente para o inferno. Mas eu queria ler um texto que comprova que o sofrimento será eterno. Eu queria que todo mundo abrisse em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Do 42 ao 48. Diz assim, Marcos 9, 42 ao 48. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Diz assim: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que este, uma grande pedra de moinho, fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogado no mar. E se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se seu pé leva você a tropeçar, corte-o, porque é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés a ser lançados no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois, sendo lançados no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será... Não, até o 48. Então, Jesus dizendo isso, que o fogo nunca irá apagar, o fogo será eterno. Vai ser eternidade, eternidade, o fogo será eterno. Eu dividi o estudo em duas partes. A primeira parte foi essa, da guerra do Gog e Magog e das consequências e do fim de Satanás. Mas agora, a segunda parte do estudo está do versículo 11 até o versículo 15. Então, do versículo 7 até o 10, mostra as consequências do milênio. Agora, do 11, vai começar um novo episódio, o juízo de Deus, o juízo, aí cada um, o tribunal do trono branco, o juízo final, o juízo de Deus, tudo é a mesma coisa, tudo remete ao mesmo dia, o mesmo evento.
Olha o 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. E a terra e os céus fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. Então, João acaba com a narração das consequências da vitória de Cristo contra o Satanás e começa o outro evento, o tribunal do trono branco. E João começa no versículo 11 narrando um trono branco. Muito provavelmente o mesmo trono que João vê em Apocalipse capítulo 4. O trono com esmeraldas, com sardes, sardônio, com os seres viventes, todo esse trono magnífico que João capítulo 4, que João no capítulo 4 de Apocalipse vai narrar. Esse trono em que está sentado aquele, o justo juiz, que irá julgar todo mundo, o juiz justo. O engraçado é que o julgamento será tão grandioso e a ira de Deus vai estar tão presente naquele dia, porque ninguém quer ficar perto. Olha, a terra e os céus fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Ou seja, nem a terra, nem o céu, ninguém quer ficar perto do julgamento final. Todo mundo vai fugir. Os céus vão fugir, a terra vai fugir, todo mundo irá fugir. De tão magnífico, tão grandioso que será esse evento. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Infelizmente, a nossa justiça humana, eu não quero entrar em política, eu não quero falar juiz A, juiz B, juiz C, não é meu foco, mas infelizmente a nossa justiça humana é corrupta. Não estou falando só do Brasil, mas do mundo inteiro. A justiça americana é corrupta, a justiça argentina é corrupta, a chilena é corrupta, do mundo inteiro, infelizmente, é corrupta. Nós vemos casos e casos de juízes, de promotores, de pessoas que julgam aceitando suborno para beneficiar o réu. Você vê, adoidado, todo dia você vê uma notícia de que o juiz aceitou propina, que não sei o que aceitou propina, para beneficiar o réu. A nossa justiça, infelizmente, é corrupta, é fraca, é frágil, ela erra. Mas esse dia não haverá como escapar, como fugir, como subornar. O justo juiz irá nos julgar de uma maneira justa, de maneira santa, de uma correta. Então, por mais que nós achamos que na terra temos esse jeitinho brasileiro, esse jeitinho, vou dar um jeitinho ali e já volto. É famoso colocar debaixo dos panos, passar o dinheiro debaixo dos panos. Aqui existe isso, mas naquele dia não haverá isso. Naquele dia, o justo juiz julgará cada um corretamente. Não vai ter forma de escapar, de fugir, de subornar, e ele vai julgar de maneira justa. Tem uma frase que a igreja muitas vezes falou mal, e eu concordo com o julgamento errado da frase, mas eu quero que vocês entendam bem. Sabe aquela frase que todos os caminhos levam a Deus? Eu entendo a frase no sentido que as pessoas falam isso, que todas as religiões, todas as pessoas, não importa o que você vai fazer, todo mundo vai encontrar Deus. Mas aqui está a prova que essa frase, entre elas, está certa. Porque vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Não importa o que você vai fazer nessa terra, não importa de quão importante você é nessa terra, não importa se você foi rico, se é pobre, se é preto, se é magro, se é alto, não importa. Você iremos nos encontrar com o justo
juiz. Com justo juiz, e ele nos julgará. Aí não vai ter distinção, se ele é famoso ou se é anônimo, todos perderão os seus status, as suas importâncias, o seu protagonismo. Todo mundo será na mesma, entre aspas, importância. Quando eu falo importância, no sentido em comparação ao juiz, todo mundo vai ser nivelado para baixo. Ninguém vai ser mais importante, ninguém vai ser menos importante do que o outro. E continuação do 12. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro da vida, vou falar primeiro sobre o livro das obras. Então, João vê dois livros, o livro da vida e o livro das obras. O livro das obras é todas as obras, todas as vezes, todas as coisas que você fez durante essa vida. Então, está lá, com Marco, é Marco, né? Com Marco, toda vez que ele assassinou, mas o Marco pode virar para mim, eu nunca matei ninguém. Mas se ele lesse Mateus 5, 22, eu vou falar que quem pensa que seu irmão chama o seu irmão de rata, de tolo, é considerado digno ao inferno. Aí, vai lá, Marco, você matou tantas pessoas. Aí, vai ver, Marco, você adulterou quantas vezes? Mas eu nunca traí minha esposa, eu nunca fiz isso. Mas Mateus 5, 28 vai mostrar que toda vez que você olha como pessoa com segundas intenções, já é adultério no seu coração. Ele vai ver lá nos 10 mandamentos, vai falar, não cobiça a casa do seu próximo. Aí o Marco, mas eu nunca cobicei a casa de ninguém. Mas se continuar o versículo, vai falar, além da casa, a mulher, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, ou qualquer outra coisa que pertence ao seu próximo. E atire a primeira pedra, quem nunca cobiçou algo do próximo. Seja carro, seja o emprego, seja a esposa, seja o esposo, seja a vida. Atire a primeira pedra, quem nunca cobiçou algo do seu próximo. Nós vivemos em uma sociedade totalmente meritocrata. Então, pelos meus méritos, eu monto minha carreira, eu monto meu futuro, eu monto as minhas escolhas, é pelos meus méritos individuais. É por isso que as pessoas falam, porque Deus é bom e manda a gente para o inferno. É justamente porque Deus é bom, condena as pessoas para o inferno. Porque pelos nossos méritos, nós merecíamos o inferno. Pelos nossos méritos, nós merecíamos castigo eterno. O que eu brinquei com o Marcos aqui, vai ser o meu, vai ser o seu, vai ser o livro de cada um. Deus vai abrir e falar, Esther. Tá difícil, hein? Pelas obras aqui você está... Vai ser para mim, vai ser para o Rafael, vai ser para a Cida, vai ser para a Patrícia, vai ser para todo mundo aqui. Pelas obras ninguém será salvo. Não há mérito individual. Pelo mérito, o seu mérito, você está condenado. Pelo seu mérito, você está indo para o inferno. O mar entregou os mortos e neles estavam. A morte e o inferno a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Ou seja, todos serão julgados, todos. Eu morri há 1 milhão de anos atrás, vou ser julgado. Então, desde Adão, o primeiro homem, até o último a nascer, todos serão
julgados individualmente. Não importa da forma que morreu, não importa como morreu, se foi queimado, se foi assassinato, se foi afogado, se foi apedrejado, todos serão ressuscitados e todos serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Imagina, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Imagina Deus julgando um por um. Imagina que só fosse a população atual, hoje, do dia... Que dia é hoje? Dia 17/9/2025. Imagina que Jesus volta hoje e vai julgar somente as pessoas que estão aqui. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Esquece as pessoas que já morreram, as próximas que vão nascer amanhã. Imagina se fosse hoje. 8 bilhões de julgamentos. Mas a Bíblia fala que serão todos, desde Adão até o último. Então, serão todos julgados, um por um, segundo as suas obras. Bom, eu entendo essa parte, porque quando nasce de novo, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, então estamos salvos. Esse julgamento de obras aqui, dos justos, é para galardão. Não é para ver se vai ser salvo ou se não vai. Eu tenho vida eterna garantida porque Jesus pagou por isso. Continua pagando. Não, justamente. Mas só que eu estou falando primeiro sobre o livro das obras. Sobre o quê? O livro das obras. Ainda eu nem cheguei no livro da vida. Primeiro eu estou focando só no livro das obras. Aí daqui a pouco a gente vai chegar no livro da vida. Aí a gente entra nessa parte. Amém até aqui? Tudo ok? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de enxofre. A morte que temos hoje, nossa morte física, é um estado, ou seja, ou de duas uma, ou você está vivo ou você está morto. Se se tiver outra além dessas, eu nunca ouvi falar. Ou você está vivo, quando eu falo vivo, não é morto fisicamente, espiritualmente não, morto fisicamente. Estou respirando, batendo o coração, tudo mais. Ou você está vivo ou você está morto. Quando houver o julgamento final, todos, a morte e o inferno, até a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Deus lançando o inferno e a morte no lago de fogo e enxofre, irá acabar com o poderio cósmico que a morte tem sobre o homem. Se a gente voltar lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, mostra que quando Deus cria Adão, Ele dá duas regras para Adão. A primeira regra fala: Adão, eu quero que você cuide do jardim, cuida dos bichinhos, cuida das plantinhas, cuida de tudo. Eu quero que você seja o guardião do jardim, eu quero que você cuide de tudo. E outra regra: você pode comer todas as árvores desse jardim, exceto a árvore, o conhecimento do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, tirando isso, você pode comer o que você quiser, o fruto que você quiser, na hora que você quiser. Adão só tinha essas duas ordens: cuidar do jardim e não comer a árvore do fruto. Só que, depois do capítulo 2, tem o capítulo 3. E o capítulo 3, sem dúvida nenhuma, é o capítulo mais triste da Bíblia, que narra a queda. Então, Adão e Eva comem do fruto, o pecado entra na humanidade, e uma das consequências do pecado é a morte. Paulo vai falar em Romanos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós só morremos hoje por causa que nós pecamos contra Deus. Se a gente não pecasse,
nós não morreríamos. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, talvez a gente estaria eterno até hoje. Mas se ficar no e se, não adianta. Mas o engraçado é que foi tão grave esse pecado, que se a gente, eu sei que ninguém aqui gosta de genealogia, mas se a gente ler o capítulo 5, vai narrar a genealogia de Adão. E Adão gerou Sete aos 130 anos, viveu mas não sei quanto, 800 anos, viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete viveu não sei quanto tempo, gerou não sei o que com tanto tempo, não sei quanto tempo e morreu. Não sei o que e vai. O autor se caso for Moisés mesmo que escreveu, deixa claro que todos morreram. Mesmo que eles tinham 900, 930, 969, 500, 600, 200, muito mais que temos hoje em dia, que hoje a gente custa chegar nos 100 anos, quando chega em 100 anos é uma festa, nós morreremos. Mesmo naquela época vivendo 900, 800, 1000 anos, nós morreremos. E o autor deixa claro isso, que nós iremos morrer. E quando a gente morre, nós vimos aqui nos estudos de escatologia, que o corpo vai para a sepultura, o corpo físico vai para a sepultura. Aí se você é dicotômico, tricotômico, não interessa agora, sua alma, seu espírito vai para a vida eterna. Ou se você é crente, e se você é ímpio, vai para o inferno. Tanto um, tanto o outro são estados intermediários, ou seja, é o local onde a gente vai antes da volta de Cristo, antes da ressurreição dos mortos. Ou a gente vai para o inferno, ou a gente vai para o céu. Então, são esses dois caminhos. Mas quando nós seremos ressuscitados, seremos julgados, e os que foram julgados pelo livro das obras estarão no destino do lago de fogo e enxofre. Mas aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro não passar pela segunda morte. Ou seja, todo mundo aqui morre uma vez, ímpio e crente. Deixa eu explicar melhor. Todo mundo aqui morre uma vez. Todo mundo aqui, é claro que a gente vai morrer, a não ser que Jesus volte antes. Mas a expectativa é que todo mundo daqui 80, 90 anos, ninguém daqui vai existir mais. Todo mundo aqui vai morrer. Nós passamos pela primeira morte. Se nós nascemos e morremos sem Cristo, nós seremos ressuscitados e seremos condenados eternamente. Essa condenação é a segunda morte. Mas aquela pessoa que nasce fisicamente, nasce de novo, conhece a Cristo, confessa Jesus como sangue, como seu Senhor e Salvador, esse tem a primeira morte, mas não passará pela segunda morte. É aquele esquema. Nasceu 2 vezes, morre uma. Nasceu uma vez, morre 2. Entenderam? Sim. Tá claro? Então, quando João fala que essa segunda morte é a morte em que os ímpios que morreram sem Cristo estão condenados eternamente na morte do lago de fogo e enxofre. Então, mais uma vez, mostra que o lago de fogo e enxofre é eterno. Porque como que a pessoa vai deixar de existir se não tem mais morte? Que a morte também foi lançada junto ao lago de fogo e enxofre. E lembrando que Paulo fala em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, é o cumprimento de que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus vai ressuscitar, vai salvar, justificar, glorificar, e o último inimigo será a morte. Então, assim cumpre o que Paulo escreveu em sua carta. No 15 e último,
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo, no lago de fogo. Então, quem não achar o seu nome no livro da vida, esse estará condenado. Mas aí, minha irmã Esther, agora eu vou falar sobre o livro da vida. Mas pela graça de Deus, Deus nos apresenta um segundo livro, o livro da vida. Nesse livro vai estar escrito todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e terá um nome nele escrito. Isso é merecimento nosso? Não, é graça. Somos salvos, pois, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Ou seja, graciosamente Cristo se entregou, lavou, perdoou os nossos pecados, foi o nosso advogado. Ilustração, eu não sei se vai ser assim não. Deus vai estar julgando pelas obras. Ninguém aqui está salvo. Mas o Marcos aqui, ó pai, o Marcos nasceu de novo. Eu paguei pelo pecado dele. Eu já paguei. Ele não merecia não, mas eu paguei. Pode julgar no galardão. Pode julgar, pode mandar para o novo céu e nova terra. O Rafael também não merecia não, mas ele nasceu de novo. Então ele, mesmo ele não merecendo, eu paguei pelos pecados. A Esther é a mesma coisa. Todo mundo aqui, a mesma coisa. E talvez você esteja aqui e pergunta, como que eu posso ter meu nome no livro da vida? Será que você, depois, eu vou fazer um apelo aqui, você vem aqui, levanta a mão, faz uma oração e é isso? A Bíblia fala que todo aquele que confessa de coração e de boca que Jesus é Cristo, Senhor e Salvador da vida dele, esse está salvo. Isso não quer dizer que, eu confessei aqui e amanhã eu estou lá no boteco bebendo todas. Não, isso não é salvação. Quem participa da célula, lembra que, acho que da lição passada, foi justamente sobre essa salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. E aquelas pessoas que vivem conforme Cristo pede para viver, mesmo, eu não estou falando que a gente não vai parar de pecar, não estou falando que a gente vai viver, depois que reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai viver uma vida perfeita? Não estou falando isso. Nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, nós ainda erramos. O Digão tem uma frase, e eu vou falar para vocês. Um dia eu vou errar com vocês. Um dia vocês vão errar comigo. O Digão sempre fala, quem já veio na cela de sábado, toda a cela fala assim, um dia eu vou decepcionar vocês. E eu faço as palavras deles a minha. Um dia eu vou desapontar vocês. E vocês vão me desapontar. Mas todo aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e vive uma vida de arrependimento contínuo, e vive para a glória de Deus, esse tem um nome no livro da Bíblia. Da Bíblia não, da vida. Esse tem o nome escrito. Não por mérito, não por obras, não porque Deus te achou bonitinho, fofinho, meu lindinho, não. Porque Jesus pagou o preço por nós. Indo para a conclusão, a partir de semana que vem, nós iremos mudar um pouco sobre... Nós vimos até aqui, se a gente pegar todo o curso, todos os estudos, só vimos desgraça, tribulações, morte, choro, selos, trombetas, flagelos, só viu coisa ruim. Todo mundo fala que Apocalipse é só trem ruim. Mas, pela graça de Deus, tem o capítulo 21 e 22. Então, o capítulo 21 e 22 vai ser é prólogo, depois que acaba o filme, é o prólogo. É o prólogo, né?
Tem um clima, o final, depois do final, acho que, se não me engano, é prólogo. Prólogo. É prólogo. O capítulo 21 e 22 é o prólogo, ou seja, o mal acabou no 15, acabou. A partir daqui não vai ter mais mal. O 21 e o 22 não vai ser aqui nessa terra. O 21 e 22 vai ser um novo céu e uma nova terra. Não vai ser mais aqui. Aqui nós passamos por dificuldades, nós passamos por mortes, perseguições, eventos catastróficos, mas tudo isso é para essa terra. Mas chegará o dia do capítulo 20, será julgado, e todo o mal será erradicado para sempre, para toda a eternidade. E João, a partir do capítulo 21, vai narrar sobre a Nova Jerusalém e suas maravilhas. Então, para quem é salvo, para quem nasceu de novo, o seu destino é o capítulo 21 e capítulo 22. Mas enquanto esse dia não chega, nos resta esperar em Cristo o cumprimento dessa promessa. Um dia estaremos juntos com Ele a eternidade. Até lá, nós vimos aqui no Apocalipse selos, perseguições, martírios, muitos irão morrer por causa do Evangelho, igual eu já falei aqui 1 milhão de vezes. O que vivemos no Brasil é exceção da regra. Cristianismo e sofrimento e martírio é sinônimos, tem que andar junto com o dicionário, um anda de mão dada. Flagelos, trombetas, mas tenha certeza que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Nessa terra será a mesma, vai ser uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. E até lá, a nossa oração tinha que ser pedir 3 coisas. Primeiro, agradecer a Cristo por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará por nós ainda. Pela graça que Ele nos deu por sermos salvos, pela misericórdia dele de sermos salvos, pelo perdão dos nossos pecados, agradecer, porque Ele perdoou, Ele nos salvou, de arrependimento pelos nossos pecados, que mesmo Ele nos salvando, mesmo Ele nos purificando, ainda iremos errar, infelizmente. Então, de um arrependimento genuíno, de perdão dos pecados, e uma oração de persistência, que mesmo que venham perseguições, lutas, incredulidades, tribulações, nós possamos continuar fiéis a Ele. Não podemos cair na apostasia, não podemos cair mais no esquecimento, no abandono na fé, mas que a gente possa continuar no meio das circunstâncias da vida, fiéis a Ele. E esse é o capítulo 20, nós terminamos. Então, o capítulo 21 e 22 vai ser só as benesses. É tudo que espera por nós, se nós estivermos aqui, fomos purificados. Bia, você falou uma coisa aí, meu coração doeu. E tem pessoas que acham que Apocalipse é um livro. Apocalipse é um livro de revelação, um livro mais bonito que tem na Bíblia. Como é que uma pessoa pode achar que isso só tem desgraça? Aí só tem revelação de Cristo, um dos livros mais lindos. Uma pessoa que pensa assim, ela não tem conhecimento bíblico. Então, tem que estudar mais o livro de Apocalipse, para trazer esse entendimento para as pessoas. Porque uma pessoa que achar que o livro de Apocalipse só tem desgraça que está isso, não tem conhecimento bíblico nenhum. Lindo, é um livro que fala da... As pessoas têm muito medo de Apocalipse, primeiro porque é o final dos tempos, é algo que, querendo ou não, as pessoas têm medo do final dos tempos, não sei o quê. A coisa mais linda vai ser o final dos tempos. Para quem estuda, para quem lê, para quem vê. Medo de morrer. Coisa mais linda que tem é morrer. Morrer é você deixar, é você ir para Cristo. E tem muito crente que morre de medo de morrer. Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça como que um crente tem medo da morte.
Aí eu termino aqui. Eu tinha um pastor que falava assim: eu explico de Gênesis a Judas, mas não me explica que eu não sei nada de Apocalipse. As pessoas têm medo de Apocalipse, talvez por causa do fim dos tempos, talvez porque de fato é um livro com muitas ilustrações, bestas, selos, anjos caídos, tribulações. É muito, vou falar, simbólico, vamos falar assim, é muitos símbolos que as pessoas ficam lendo, vai abrir o selo, mas depois do selo vai ter as trombetas, que não sei do que, vai ser os flagelos. São coisas que as pessoas não conseguem, não querem e não entendem, então fica com medo. Então, cria esse medo de que o livro de Apocalipse é um livro misterioso, que é um livro, sabe? Esse livro tenebroso. Mas se ler Daniel, é praticamente Ezequiel, é basicamente a mesma coisa. Apocalipse nada mais é que um Ctrl-C, Ctrl-V de Daniel, de Ezequiel, de Isaías. A gente viu ao longo daqui que tudo que João falou, Isaías já falou, Ezequiel já falou, Daniel já falou, todos os outros profetas do Antigo Testamento já falaram. Nada mais é que o livro de Apocalipse acumulou tudo, só confirmou tudo. Acabou. Mas amém, gente? Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu escolher um que nunca orou. Eu nunca vi a irmã Isabel orando, hein? O André? Então o André, o pastor pediu para o André orar, então o André ora. Se saiu, hein, Isabel? Boa noite, Senhor. Obrigado pelo estudo de hoje. Abençoado.